Olá, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Estamos iniciando a leitura da Bíblia em 365 dias, uma dose de amor para as nossas vidas. Hoje, no 183º dia, trago para leitura e comentários bíblicos os livros de 1 de Reis, capítulos 4 e 5, o livro do profeta Isaías, dos capítulos 29 e 30, e o livro do apóstolo Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 a 35. Recomendo que todos tenham em mãos bloco de anotação, caneta ou lápis. A Bíblia é tão importante quanto, porque todos nós temos a necessidade de estarmos em comunhão com Deus diariamente. Comunhão esta através da leitura da Bíblia. A Bíblia está cheia de promessas. Precisamos acreditar na palavra de Deus. Alimente a sua fé quando tudo vier contra, sobretudo. A sua palavra tem muito mais força do que as coisas contrárias que estão vindo contra você, a sua família, os seus pensamentos. Estamos vivendo um tempo em que devemos abrir os olhos, porque o inimigo da cruz não está aqui para roubar o seu carro, a sua casa, seu apartamento, seu lar, roupa, seu relógio. Ele vem para roubar a semente. Esta aqui agora, a leitura da Bíblia. Ele vem para roubar a sua fé e os propósitos que Deus tem para você. Precisamos usar todos os recursos que Deus tem nos dado, sobretudo, incentivar os nossos irmãos e irmãs a lerem a Bíblia e estudar. A Bíblia Sagrada nos faz gerar a fé, nos faz ter o alimento, a cura e a restauração. A compreensão da palavra vem através da revelação pelo Espírito Santo. Senhor, revele a compreensão de sua palavra através do Espírito Santo. Senhor, me dê a compreensão de sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Se desconecte de tudo e permita que a palavra de hoje adentre em vossos corações. Vamos para a leitura no livro 1 de Reis, capítulos 4 e 5. Os oficiais de Salomão. O rei Salomão reinou sobre todo o Israel, e estes eram os seus altos oficiais. Azarias, filho de Zadok, era o sacerdote. Eliorefe e Aías, filho de Cissa, eram secretários. Josafá, filho de Ailude, era o cronista. Benaia, filho de Joiada, era comandante do exército. Zadok e Abiatar eram sacerdotes. Azarias, filho de Natã, era governador-chefe. Zabude, filho de Natã, era ministro e amigo do rei. Aizar era o responsável pelo palácio. Adonirão, filho de Abda, era superintendente dos que realizavam trabalhos forçados. Salomão tinha 12 governadores sobre todo o Israel que forneciam mantimento ao rei e ao seu palácio. Cada um tinha de fornecer durante um mês do ano. São estes os seus nomes: Ben-Ur, nas montanhas de Efraim; Ben-Deker, em Macás; Saalabim, Bet-Semes, Elon e Bet-Anã; Ben-Ezed, em Arubote; Socó e toda a terra de Éfer; Ben-Abinadab, que era casado com Tafate, filha de Salomão, em toda a cordilheira de Dor; Baaná, filho de Ailude, em Taanaque, Megido, e toda a Bet-Seã, que fica perto de Zaretã, abaixo de Jezreel, desde Bet-Seã até Abel-Meolá, até além de Joquimião; Ben-Geber, em Ramote-Gileade, nas aldeias de Jair, filho de Manassés, que estão em Gileade, e também na região de Argobe, em Bazã, 60 grandes cidades com muralhas e ferrolhos de bronze. Ainadab, filho de Ido, em Maanaim; Aimaas, que era casado com Bazemate, outra filha de Salomão, em Naftali; Baaná, filho de Uzai, em Azer e Bealote; Josafá, filho de Parua, em Issacar; Simei, filho de Elá, em Benjamim; Geber, filho de Uri, na terra de Gileade, a terra de Seom, rei dos amorreus, e de Og, rei de Bazã. E havia só um governador nesta região. A prosperidade do reino de Salomão. O povo de Judá e Israel era tão numeroso como a areia que está na praia do mar. Eles comiam, bebiam e se alegravam.
Salomão dominava sobre todos os reinos, desde o Eufrates até a terra dos filisteus e até a fronteira do Egito. Esses reinos pagavam tributo e serviram Salomão durante todos os dias da sua vida. As provisões diárias de Salomão eram 3.000 quilos da melhor farinha e 6.000 quilos de farinha, 10 bois gordos, 20 bois de pasto e 100 carneiros, além dos veados, as gazelas, os corços e aves bem tratadas. Porque Salomão dominava sobre toda a região e sobre todos os reis do lado de cá do Eufrates, desde Tifsa até Gaza, e tinha paz em toda a região ao redor. Judá e Israel habitavam seguros, cada um debaixo da sua videira e debaixo da sua figueira, desde Dan até Berseba, durante todos os dias de Salomão. Salomão tinha também 4.000 cavalos em estrebarias para os seus carros de guerra e 12.000 cavaleiros. Os governadores forneciam provisões, cada um no seu mês, ao rei Salomão e a todos os que chegavam à sua mesa. Coisa nenhuma deixavam faltar. Também levavam a cevada e a palha para os cavalos e os jinetes, para o lugar onde estivesse o rei, segundo lhes havia sido prescrito. A sabedoria de Salomão. Deus deu a Salomão sabedoria, entendimento fora do comum e uma inteligência tão vasta como a areia que está na praia do mar. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente e do que toda a sabedoria dos egípcios. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, Esraíta, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol. E a sua fama se espalhou por todas as nações ao redor. Compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos foram 1.005. Falou sobre todas as plantas, desde o cedro que está no Líbano até o isopo que brota dos muros. Também falou sobre os animais e as aves, os animais que rastejam e os peixes. De todos os povos vinha gente para ouvir a sabedoria de Salomão e também mensageiros de todos os reis da terra que tinham ouvido falar da sua sabedoria. Salomão faz aliança com Hirão. Também Hirão, rei de Tiro, enviou os seus servos a Salomão, porque ouviu que Salomão havia sido ungido rei em lugar de seu pai. Acontece que Hirão sempre tinha sido amigo de Davi. Então Salomão enviou mensageiros a Hirão, dizendo: Você sabe que Davi, meu pai, não pôde edificar um templo ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras em que se viu envolvido, até que o Senhor pôs os seus inimigos debaixo dos pés dele. Porém a mim, o Senhor, meu Deus, tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Por isso tenho a intenção de edificar um templo ao nome do Senhor, meu Deus. Como o Senhor falou a Davi, meu pai, dizendo: O seu filho que porei em seu lugar no seu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Agora ordene que cortem cedros do Líbano para mim. Os meus servos estarão com os seus servos, e eu lhe pagarei o salário destes segundo o que você determinar, porque você bem sabe que entre o meu povo não há quem saiba cortar a madeira como os sidônios. Quando Hirão ouviu as palavras de Salomão, ficou muito contente e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio para reinar sobre este grande povo. Hirão enviou mensageiros a Salomão, dizendo: Ouvi a mensagem que você me enviou. Farei tudo o que você deseja no que se refere às madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até o mar, e eu farei com que sejam conduzidas em jangadas pelo mar, até o lugar que você disser. Ali elas serão desamarradas e você as receberá.
e você também fará a minha vontade, dando provisões à minha casa. Assim Irão deu a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 2.000 toneladas de trigo para sustento da sua casa e 400.000 litros de azeite de oliva puro. E o fazia de ano em ano. O Senhor deu sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Irão e Salomão, e eles fizeram uma aliança entre si. Preparativos para edificar o templo. O rei Salomão formou uma leva de trabalhadores forçados dentre todo Israel, num total de 30.000 homens. Ele os enviava ao Líbano alternadamente 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa, e Adonirão dirigia a leva. Salomão tinha também 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedra nas montanhas, além dos chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. O rei mandou que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas e pedras lavradas para os alicerces do templo. Os edificadores de Salomão e os de Irão e os giblitas cortaram as pedras e prepararam a madeira e as pedras para edificar o templo. Amém. Compreendendo o livro 1 de Reis, capítulo 4, Davi foi um administrador talentoso, conforme 2 de Samuel, capítulo 8, versículos 15 a 18, capítulo 20, versículos 23 a 26. E seu filho herdou parte dessa habilidade. Embora tivesse uma grande sabedoria e autoridade, Salomão não conseguia lidar sozinho com os assuntos do reino. Um bom líder escolhe colaboradores capazes e lhes permite usar seus dons e, por meio deles, servir ao Senhor e ao povo. Exposição bíblica dos versículos 20 a 21. O território alargado também faz parte da promessa de Deus, conforme Gênesis 15, versículo 8, Êxodo 23, versículo 31, Deuteronômio 1, versículo 7 e 8 e Josué 1, versículo 4. As nações tributárias submeteram-se à lei de Salomão e lhes traziam presentes e um imposto anual. O rei desfrutou de grande bênção por causa da aliança de Deus com Davi, 2 de Samuel, capítulo 7. Só que, contrariando a lei de Deus, Salomão adquiriu muitos cavalos na terra, Deuteronômio 17, versículo 16, e construiu cidades especiais para abrigá-los. 1 de Reis, capítulo 4, versículo 26, capítulo 10, versículos 26 a 29, 2 de Crônicas, capítulo 1, versículos 14 a 17 e capítulo 9, versículos 25 e 28. Compreendendo o versículo 21, qualquer rei com 70 esposas e 300 concubinas, além de inúmeros oficiais e convidados frequentes, teria uma grande corte para alimentar. As nações conquistadas talvez tenham visto essas doações mensais como parte de seu tributo ao rei Salomão, mas as tribos judaicas consideravam todo o sistema uma forma humilhante de extorsão após sua morte. Não é de admirar que as 10 tribos tenham se levantado contra todos os cavalos do rei e todos os homens do rei. Exposição bíblica dos versículos 29 a 34. O rei Davi apreciou o mundo criado por Deus, desfrutou dele e compôs hinos de louvor ao Criador e sua criação. Mas Salomão via a natureza mais como um objeto de estudo. O Senhor deu a Salomão sabedoria e amplitude de conhecimento além dos grandes sábios do Oriente. O rei de Israel era capaz de falar com precisão sobre os seres vivos na criação de Deus. Eclesiastes 2, versículo 5 diz que Salomão fez grandes jardins e com certeza ele deve ter observado a forma como as plantas e as árvores cresciam. Compreendendo o versículo 32, mais de 3.000 provérbios de Salomão se perderam, pois menos de 600 estão registrados no livro de Provérbios. Também se perderam o livro da história de Salomão,
conforme capítulo 11, versículo 41, assim como os livros de Natã, Aís e Ido, 2 de Crônicas, capítulo 9, versículo 29, escreveram sobre ele. Compreendendo o versículo 34, paz e prosperidade reinaram durante o reinado de Salomão. No entanto, por melhor que tudo parecesse a seus cidadãos e aos visitantes, nem tudo ia bem em Israel. Durante o período entre sua ascensão ao trono e a consagração do templo, Salomão parece ter andado com Deus e tentado agradar ao Senhor, mas Salomão não tinha firme devoção a Deus, que havia sido característica de seu pai. Suas muitas esposas pagãs acabaram plantando em seu coração sementes que dariam frutos amargos. Compreendendo o versículo 5, exposição bíblica dos versículos 1 a 12. Enquanto vislumbrava a construção do templo, Davi reservou alguns dos despojos de batalha especialmente para o Senhor, conforme 1 de Crônicas, capítulo 22, versículo 14. Davi também deu a Salomão os projetos para o templo que lhe foram dados pelo Senhor, 1 de Crônicas, capítulo 28. E havia reunido artesãos e trabalhadores para seguir esses planos e trabalhar em madeira e pedra, a fim de preparar o material para o templo, conforme 1 de Crônicas, capítulo 22, versículos 15 a 16. Exposição bíblica dos versículos 3 a 18. Seria necessário muita mão de obra para derrubar árvores, cortar as toras e transportar a madeira para o local da construção. À frente deste contingente de trabalhadores estavam 3.000 capatazes e 300 supervisores estrangeiros e 250 oficiais de Israel supervisionavam tudo. Os blocos de pedra tinham de ser cortados com muito cuidado para que se encaixasse perfeitamente quando montados no local do templo, conforme capítulo 6, versículo 7. Isso exigiria planejamento cuidadoso e a supervisão de especialistas. Compreendendo o versículo 13, embora o regimento envolvesse uma parcela muito pequena dos cidadãos do sexo masculino, o povo de Israel estava ressentido com Salomão por mandar 30.000 de seus homens para trabalhar no Líbano por 4 meses. Essa atitude fundamental ajudou a fortalecer a revolta do povo contra Roboão e a pressar a divisão da nação após a morte de Salomão, conforme capítulo 12, versículos 1 a 21. Quanto ao trabalho e aos impostos, Salomão de fato pôs um jugo pesado sobre Israel. E eu encerro a compreensão do livro 1 de Reis, capítulo 5, com o versículo 18. Judeus e gentios ajudaram na construção do templo. É um detalhe importante, pois o templo seria uma casa de oração para todos os povos, conforme Josué 56, versículo 7. Mateus 21, versículo 13, Lucas 19, versículo 46. Deus usou os de fora para ajudar a construir seu templo sagrado. O Senhor deseja que todos os homens sejam salvos, conforme 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Mas Ele pode usar até os ímpios para cumprir seus propósitos. Isso deveria encorajar nossas orações e serviço, porque Deus pode usar as pessoas que menos apreciamos para fazer sua vontade na terra. O Senhor pode até operar por meio de governantes ou autoridades não convertidas, a fim de abrir portas para o seu povo ou suprir as necessidades que esse povo possa ter. Vamos para a leitura no livro do profeta Isaías, capítulo 29 e capítulo 30. Jerusalém e seus inimigos. Ai de Ariel, Ariel, cidade onde Davi acampou. Acrescentem ano a ano, deixem que as festas completem o seu ciclo. No entanto, porei Ariel em aperto, e haverá pranto e lamentação. E ela será para mim como Ariel. Acamparei ao redor de você, vou cercá-la de trincheiras e levantarei rampas de ataque contra você. Então, lançada por terra, do chão você falará, e do pó sairá afogada a sua fala. A sua voz subirá da terra como se fosse a de um fantasma.
A sua fala será como um cochicho vindo do pó. Mas a multidão dos seus inimigos será como o pó fino, e a multidão dos tiranos como a palha que voa. E isso acontecerá de repente, num instante. Do Senhor dos Exércitos vem o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que lutam contra Ariel, bem como todos os que lutam contra ela e contra a sua fortaleza e a põem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está comendo, mas que, ao acordar, sente-se vazio. Ou como a pessoa sedenta que sonha estar bebendo água, mas que, ao acordar, sente-se fraca e ainda com sede. Assim será toda a multidão das nações que lutam contra o Monte Sião. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Fiquem espantados e continuem assim. Fiquem cegos e continuem sem ver. Eles estão bêbados, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não por causa de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de profundo sono. Ele fechou os olhos de vocês, que são os profetas, e cobriu a cabeça de vocês, que são os videntes. Para vocês, toda visão já se tornou como as palavras de um livro selado. Se derem o livro a alguém que sabe ler, dizendo: "Leia isto, por favor", ele responderá: "Não posso, porque está selado." E se derem o livro a quem não sabe ler, dizendo: "Leia isto, por favor", ele responderá: "Não sei ler." O Senhor disse: "Visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos ensinados por homens. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída, e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor. Ai dos que fazem as suas próprias obras às escuras e dizem: "Quem nos vê? Quem sabe o que estamos fazendo?" Como vocês invertem as coisas! Será que o oleiro é igual ao barro? Pode a obra dizer ao seu artífice: "Ele não me fez"? Pode a coisa feita dizer do seu oleiro: "Ele não sabe nada"? A redenção de Israel. Não é fato que dentro de muito pouco tempo o Líbano se tornará pomar e o pomar será tido por bosque? Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro e os cegos, livres da escuridão e das trevas, as verão. Os mansos voltarão a se alegrar no Senhor, e os pobres do meio do povo exultarão no Santo de Israel. Pois o tirano será reduzido a nada, o zombador já não existirá, e serão eliminados todos os que buscam o mal, os quais com uma palavra condenam o inocente, põem armadilhas ao que repreende no tribunal e sem motivo negam ao justo o seu direito. Portanto, a respeito da casa de Jacó, o Senhor que remiu Abraão diz o seguinte: Jacó não será mais envergonhado, nem mais ficará pálido o seu rosto, pois quando ele e os seus filhos virem a obra das minhas mãos no meio deles, santificarão o meu nome. Sim, santificarão o Santo de Jacó e temerão o Deus de Israel. E os desencaminhados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores hão de aceitar instrução. Contra a aliança com o Egito. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim e fazem aliança sem consultar o meu espírito para acrescentarem pecado sobre pecado.
Eles descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Mas o refúgio de Faraó se transformará em vergonha para vocês e o abrigo na sombra do Egito resultará em humilhação. Porque os príncipes de Judá já estão em Zoã e os seus embaixadores já chegaram a Hanes. Mas todos ficarão envergonhados por causa de um povo que não os ajudará em nada, que não servirá nem de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de vexame. Sentença contra a besta do sul. Atravessando a terra da aflição e da angústia, de onde vem a leoa, o leão, a víbora e a serpente voadora, os embaixadores levam as suas riquezas em lombo de jumento e transportam os seus tesouros sobre as corcovas de camelos. Levam as suas riquezas e os seus tesouros a um povo que não lhes será de proveito algum. Pois quanto ao Egito, o seu auxílio é vão e inútil. Por isso eu o chamo de besta que nada faz. Um povo rebelde. Agora vá e escreva isso numa tabuinha diante deles. Escreva-o num livro para que fique registrado para os dias vindouros, para sempre, perpetuamente. Porque este é um povo rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor. Eles dizem aos videntes: não tenham mais visões. E aos profetas: não profetizem para nós o que é reto. Digam-no coisas agradáveis, profetizem ilusões. Desviem-se do caminho, afastem-se da vereda, não nos falem mais a respeito do Santo de Israel. Por isso o Santo de Israel diz: vocês rejeitam esta palavra, confiam na opressão e na perversidade e se apoiam sobre isso. Portanto, esta maldade será para vocês como brecha no muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair e cuja queda vem de repente, num momento. O Senhor quebrará esse muro como se quebra o vaso do oleiro, despedaçando-o por completo. Não se achará entre os seus cacos um que sirva para tirar brasas da lareira ou apanhar água da cisterna. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel: na conversão e no descanso está a salvação de vocês. Na tranquilidade e na confiança reside a força de vocês. Mas vocês não quiseram. Pelo contrário, disseram: nada disso, nós vamos fugir a cavalo. Portanto, vocês fugirão. E vocês disseram: vamos cavalgar sobre cavalos ligeiros. Portanto, ligeiros serão aqueles que perseguem vocês. 1000 homens fugirão pela ameaça de apenas um. Pela ameaça de 5, todos vocês fugirão, até que sejam deixados como um mastro no alto do monte e como um estandarte no topo da colina. Promessas consoladoras para Sião. Por isso, o Senhor espera para ter misericórdia de vocês e se levanta para se compadecer de vocês. Porque o Senhor é Deus de justiça. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Vocês não vão chorar mais. Ele certamente se compadecerá ao ouvir o clamor de vocês, e ouvindo-o, lhes responderá. Embora o Senhor lhes dê pão de angústia e água de aflição, os mestres de vocês não se esconderão mais. Vocês o verão com os seus próprios olhos. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Vocês tratarão como impuras as imagens esculpidas cobertas de prata e as imagens de fundição revestidas de ouro. Vocês as jogarão fora como coisa impura e dirão a cada uma delas: fora daqui! O Senhor lhes dará chuva para as sementes que vocês semearem na terra, e também lhes dará o alimento que a terra produzir, o qual será farto e nutritivo. Naquele dia o gado de vocês pastará em lugares espaçosos. Os bois e os jumentos que lavram a terra comerão forragem com sal, espalhada com pá e forcado.
No dia do grande massacre, quando caírem as torres, haverá ribeiros e correntes de água em todos os montes altos e em todas as colinas elevadas. A luz da lua será como a do sol, e a do sol será 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor tratar as fraturas do seu povo e curar a ferida do golpe que ele deu. O julgamento da Assíria. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira no meio de espessas nuvens. Os seus lábios estão cheios de indignação, e a sua língua é como fogo devorador. A sua respiração é como a torrente que transborda e chega até o pescoço. Ele vem peneirar as nações com peneira de destruição. Porá na boca dos povos um freio para fazer com que andem errantes. Vocês cantarão como nas noites em que se celebra uma festa santa. Terão alegria de coração como a daquele que sai ao som da flauta para ir ao monte do Senhor, à rocha de Israel. O Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o golpe do seu braço que desce com indignação de ira, no meio de chamas devoradoras, de chuvas torrenciais, de tempestades e de granizo. Porque a Assíria ficará apavorada com a voz do Senhor quando ele a ferir com o seu bastão. Cada pancada castigadora que o Senhor lhe der com o bastão será ao som de tamborins e harpas. Ele combaterá desferindo golpes contra eles, porque há muito está preparada a fogueira, sim, preparada para o rei. Ela é profunda e larga, com fogo e lenha em abundância. O sopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Amém. Compreendendo o livro do profeta Isaías, capítulo 29, exposição bíblica dos versículos 1 a 14. Ariel é um nome em código usado para Jerusalém e significa leão de Deus. O leão era um símbolo da Assíria. Por isso o profeta talvez estivesse dizendo: a Assíria agora é o leão de Deus e Jerusalém é o leão de Deus apenas no nome. Mas a palavra hebraica também lembra um termo que significa uma lareira do altar, onde os holocaustos eram sacrificados. Ezequiel 43, versículos 13 a 18. Ariel, Jerusalém, para mim será como uma fornalha de altar, conforme versículo 2. Em outras palavras, a cidade santa iria tornar-se um matadouro. Exposição bíblica dos versículos 2 a 4. Deus humilharia a cidade orgulhosa. Em vez de rugir para os inimigos e assustá-lo, o leão só daria um sussurro vindo do pó. Versículo 4. Em vez de seus sacrifícios serem aceitos por Deus, versículo 1, a cidade inteira se transformaria em um altar e o Senhor faria de seu povo o sacrifício. Compreendendo o versículo 13, o povo de Jerusalém não sabia o que estava acontecendo. Seu coração estava longe de Deus. As pessoas estavam praticando as formas exteriores de adoração e observando fielmente os festivais anuais, conforme versículo 1, capítulo 1, versículos 10 e 11. Mas isso não era a verdadeira adoração a Deus, conforme Mateus 15, versículos 1 a 9. Ir ao templo era comum, mas a maioria das pessoas não levava a adoração a sério. Portanto, Deus enviou cegueira e letargias espirituais sobre seu povo para que este não pudesse entender as leis dele. Essa cegueira persiste até hoje, conforme Romanos 11, versículo 8, 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a 18. Se não aceitarem a verdade, então as pessoas ficarão cada vez mais cegas e aceitarão mentiras. Conforme João 9, versículos 39 a 41, 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 a 12. Exposição bíblica dos versículos 15 a 24. Este lamento após as táticas políticas desonestas dos governantes de Judá, que pensavam que Deus não iria responsabilizá-los pelo que eles estavam fazendo. Eles estavam tentando confundir as coisas, como se fosse o barro dizendo ao olheiro o que fazer.
conforme versículo 45, versículo 9, capítulo 64, versículo 8, Jeremias 18, Romanos 9, versículo 20. Se as pessoas tão somente buscarem o conselho do Senhor, em vez de dependerem de sua própria sabedoria e das frágeis promessas humanas. Exposição bíblica dos versículos 17 a 24. Isaías pediu às pessoas que olhassem para frente e considerassem o que Deus havia planejado para elas. Em sua estratégia política, elas haviam confundido as coisas, mas o Senhor, um dia, mudaria tudo ao estabelecer seu reino glorioso na terra. A terra devastada iria tornar-se um paraíso. Os deficientes seriam curados e os excluídos seriam enriquecidos e se alegrariam no Senhor. Compreendendo o capítulo 30, este anúncio refere-se ao lamento que haveria de vir. Ai! A Jerusalém começa com a repreensão de Deus acerca da rebelião da nação, conforme versículos 1 a 17. Isaías começou sua profecia com esta acusação, conforme capítulo 1, versículo 2, versículo 20 e versículo 23. E a terminou com o mesmo tom, conforme capítulo 60, versículo 10, capítulo 65, versículo 2. Depois de tudo o que Deus havia feito por seu povo, este se afastou do Senhor e procurou a ajuda dos fracos egípcios. Ao contrário dos líderes dos tempos antigos, Moisés, número 27, versículo 1, Josué, conforme Josué 9, versículo 14, Davi, conforme 1 Samuel, capítulo 30, versículo 7 e 8, e Josafá, conforme 1 Reis, capítulo 22, versículo 7 e 8, os governantes de Jerusalém não buscavam a vontade de Deus. Compreendendo o versículo 9, Deus disse a Isaías para fazer um registro permanente acerca do fato de que o povo é rebelde. São filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Ele representava um sinal vivo do juízo iminente de Deus enquanto andava por Jerusalém e, sem dúvida, a maioria das pessoas ria dele. Os líderes não queriam ouvir a verdade de Deus. Eles preferiam palavras agradáveis dos falsos profetas, sermões que não perturbassem seu estilo de vida confortável. A situação não parece muito diferente hoje. A mensagem de Deus é ignorada e seus mensageiros são alvos de escárnio. Exposição bíblica dos versículos 18 a 26. Isaías deixou o tema da rebelião e passou a falar da restauração. O Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Ele disse ao povo, ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Versículo 18. A graça de Deus é seu favor para aqueles que não a merecem. E é somente por causa dela que temos bênçãos. Isaías descreveu aquele dia futuro em que Israel seria restaurado à sua terra para desfrutar das bênçãos do reino. As pessoas seriam como prisioneiros de guerra libertados, conforme versículo 19. Exposição bíblica dos versículos 27 a 33. O tema final desta mensagem de lamento é a vingança, o anúncio de que Deus derrotaria os assírios. O Senhor usou a Assíria para disciplinar Judá, mas não permitiria que os assírios tomassem a cidade de Davi. Isaías usou várias imagens para descrever o juízo de Deus contra a Assíria, uma tempestade de granizo e fogo, uma inundação, a peneira de grãos, conforme livro de Amós 9, versículo 9, e o arreamento de um cavalo para que o inimigo começasse como um animal doméstico. E eu encerro a compreensão do livro do profeta Isaías, capítulo 30, com o versículo 33. Assim como o Sheol estava preparado para o rei da Babilônia, conforme capítulo 14, versículos 9 e 10, Tofete estava preparada para o rei da Assíria. Tofete era um lugar que ficava fora de Jerusalém, onde os adoradores de Moloque sacrificavam seus filhos, conforme 2 de Reis, capítulo 16, versículo 3, capítulo 21, versículo 6, Jeremias 7, versículos 31 e 32. Ela foi profana por Josias, conforme 2 de Reis, capítulo 23, versículo 10. Tornou-se um depósito de lixo e era chamada de Gehenna no grego, que vem do hebraico Gehenom, que significa vale de Inom. Esse era o local de
Tofet. Dina é a palavra usada no Novo Testamento para inferno. Assim, a pira funerária para o grande rei da Síria seria um depósito de lixo. Vamos para a leitura no livro de Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35. Jesus e Beelzebu. Então Jesus foi para casa, e outra vez se ajuntou uma multidão, de tal modo que nem podiam comer. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebu, ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino estiver dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir, é o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo, e só então saqueará a casa dele. Em verdade, lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam: está possuído de um espírito imundo. A mãe e os irmãos de Jesus. Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus, e alguns lhe disseram: olhe, a sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então Jesus perguntou: quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao seu redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém. Compreendendo o livro do apóstolo Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35, trago o versículo 24. Jesus expôs a teologia ruim e a lógica defeituosa de seus oponentes. Se tivesse sido pelo poder de Satanás que ele havia expulsado o demônio, o diabo estaria, na verdade, lutando contra si mesmo. Isso significava que a casa e o reino de Satanás estavam divididos e, portanto, à beira do colapso. O inimigo estava vigiando aquele homem com cuidado, pois o diabo não quer perder parte alguma de seu território. O fato de Jesus ter libertado o homem era prova de que ele era mais forte que Satanás. O diabo não poderia detê-lo. E eu encerro a leitura da Bíblia em 365 dias e também da compreensão do livro apóstolo Marcos, capítulo 3, versículos 20 a 35, com o versículo 29. Jesus deixou claro que Deus perdoaria todo o pecado e toda a blasfêmia, incluindo aquela proferida contra o Filho do próprio Deus, conforme Mateus 12, versículo 32. Isso significa que Deus, Filho, é menos importante do que o Espírito Santo? E por que um pecado contra Deus, Filho, seria perdoável e, contudo, um pecado contra o Espírito Santo seria imperdoável? O Espírito Santo veio no Pentecoste e demonstrou o poder de Deus de muitas maneiras convincentes. Como estes mesmos líderes religiosos responderiam? Prendendo os apóstolos, ordenando que se calassem e depois matando Estevão. Estevão disse-lhes qual era o pecado deles. Sempre resistem ao Espírito Santo, conforme Atos 7, versículo 51. Eles pecaram contra o Pai e o Filho, mas foram graciosamente perdoados. Todavia, quando pecaram contra o Espírito Santo, eles chegaram ao fim da linha e já não podia mais haver perdão. As pessoas hoje não podem cometer o pecado imperdoável, da mesma forma que os líderes religiosos judeus cometeram quando Jesus estava ministrando na terra.
O único pecado hoje que Deus não pode perdoar é a rejeição a seu Filho, conforme João 3, versículos 16 a 21 e versículo 31. Quando o Espírito do Senhor convence o pecador e revela o Salvador, o pecador pode resistir ao Espírito e rejeitar o testemunho da palavra de Deus. Mas isso não significa que ele perdeu todas as suas oportunidades de ser salvo. Se ele se arrepender e crer, Deus ainda poderá perdoá-lo. E, mesmo que o pecador endureça tanto o coração a ponto de parecer insensível aos apelos de Deus, enquanto houver vida, haverá esperança. Somente Deus sabe se e quando algum prazo foi vencido. Receba essas palavras na autoridade de Jesus. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na minha e na sua dor. Que Deus nos abençoe.